Hoje a gente vai adicionar o cenário e também física no nosso personagem. Então, vamos comigo. Fala moçada, tranquilo? Aqui é o Victor Vasconcelos e você está no Behind Game Lab, naquela playlist onde a gente está fazendo um jogo em Sprite Kit. Então, hoje a gente vai realmente avançar um pouquinho ali no que a gente está fazendo e eu não vou demorar muito porque, assim, o vídeo fica longo, então bora fazer comigo. Eu só vou mostrar para vocês aqui agora como que vai ser o resultado que a gente vai chegar hoje, tá? Rapidinho. Onde a gente vai chegar hoje, né? Então beleza, se liga. A gente vai chegar hoje nessa versão aqui, onde a gente tem um cenário, o nosso personagem se movimentando, que é o da aula passada. Se você ainda não assistiu, só você ir no link aqui no card. E a gente vai conseguir movimentar ele para os lados e também vai ter física no chão e no personagem, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Sem mais delongas, vamos para dentro do Xcode. Primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai adicionar o cenário, e para isso a gente vai usar um recurso aqui do Sprite Kit, que são os Tile Maps, tá bom? Para fazer isso, eu vou criar um grupo que eu vou chamar de cenário, né? E vou criar um file aqui que, olha só, aqui embaixo tem aqui, ó, Sprite Kit Tile Set. A gente pode criar já com esse que vem por padrão, mas eu acho que eu vou criar vazio pra gente fazer do zero, tá bom? O nome dele vai ser Scenario Tiles. Beleza? Eu vou apagar esse daqui que não serve pra nada. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um Grid Tile Set. E dentro desse Grid Tile Set, que eu vou chamar de Ground, eu vou adicionar uma nova regra, que é esse 8-Way Adjacent Group, que ele vai nos dar um template desse formato aqui, onde a gente vai conseguir montar o nosso Tile Set. Para a gente montar o nosso Tile Set, nós precisamos das imagens. Para isso, vou criar aqui uma nova textura, que eu vou chamar de Tiles. Beleza? E vou trazer as nossas imagens. Deixa eu só lembrar onde que tá essas imagens. Não, lembrei já. Beleza. Deixa eu puxar elas aqui pra dentro do... Oxe, caramba, não fiz besteira, peraí. Não, na verdade é Sprite Atlas, desculpa. São os tiles. E aí vou puxar aqui. Esse pack aqui que eu tô trazendo pra vocês, ele tem uns 60 tiles, ó. Dá pra fazer bastante coisa, né? Mas por enquanto a gente vai montar um básico, tá bom? E esse tile group aqui, na verdade, a gente vai chamar de Dust Ground. Porque é esse ground assim com um pouco mais de terra, né? E aí agora, infelizmente, a gente vai ter que fazer na mão mesmo, né? Então traz pra cá. Traz pra cá. Traz pra cá. Esse aqui, ó, do meio, ele é o equivalente a esse. E a gente pode fazer variação, olha só que legal. A gente pode criar aqui, ó, Create New Variant. E aí agora esse cara aqui, na hora que ele for ser construído, ele pode variar entre esse ou esse. Que no final das contas não impacta na gameplay, mas é maneiro, né? De qualquer jeito. Esse aqui entra aqui, esse entra bem aqui. E esse daqui... Eu acho que eu fiz errado, mas tudo bem. Esse daqui... eu fiz errado. Já ajeito. Esse é daqui. E... Cadê? Esse é daqui. É daqui? Rapaz, agora eu não me lembro, ó. Mas, ó, esse cara é daqui. Que aqui eu tenho certeza. Aí esse é daqui. Esse é daqui. E esse é daqui, se não me engano.
Pra gente ter certeza, eu vou ter que abrir aqui no Azeprite. Ixi. Beleza, e falta só o da de baixo, que é cadê o de baixo? O de baixo, se não me engano, é esse aqui. Beleza? Tem que dar uma trocada, porque esse aqui vem pra cá. Ó, isso. E esse vem pra cá. Pronto. Beleza. Com isso, agora a gente já tem aqui, montamos o nosso tile, os nossos tiles aqui. E agora a gente vai poder montar um cenário com eles, tá bom? Então eu venho aqui em New File. E eu vou criar uma Spread Kit Scene. E eu vou chamar de Level 1, por exemplo. Tá? Só vou trocar aqui a cor de fundo, para não ficar esse branco, nem nada. E aí a gente adiciona um Tile Map Node. Beleza? Vou botar no 00. E aí vocês podem perceber que ele já vem aqui de um tamanho, que é usando 24 colunas e 24 linhas. O tamanho de cada tile nosso é 160 por 160. Isso aqui é porque ele já veio desse jeito. Então, tudo bem. Mas não precisava ser desse tamanho, tá? Dito isto, eu vou trocar esse nome aqui para ground. Porque vai ser só o ground. Esse tile map aqui vai ser só o ground. E na hora que eu começar a pintar, ó, ele já começa a colocar certinho como que a gente quer o nosso cenário. Beleza? Ó, tem que trocar esse aqui, tá errado. Mas aí daqui a pouco eu troco. Aí, ele estando errado, qual é que tá errado? Acho que é esse aqui que tá errado, né? Porque na verdade não acho que é esse aqui que é aqui. Ó. É isso mesmo. Pronto. Agora, ó, quando a gente for lá, rapaz, olha, tem alguma coisa, tem mais algum detalhe aí, mas isso aqui é só porque eu tô botando alguém errado aqui, cara. Quem é o errado aqui? Ó, legal também que tem esse cabra aqui. Ele pode ser uma variante. Ah, tá, esse aqui. Pronto. É esse cara aqui, ó. Agora sim. Quando a gente for lá, meu Jesus. Pera aí, vamos pintar do zero. Que é pra ver se foi a gente que fez alguma regra errada ou ele que tá... Cadê o erase? Esse aqui, né? Pronto. Vamos pintar. Ele tá colocando certo, mas é porque essa variante aqui dele, ó, tá com muita... Bora botar maior esse cara aqui. Porque aí na hora de pintar, ele vai pintar menos com essa variante aí. Deixa eu apagar tudo. E agora eu vou fazer dos velhos um cenáriozinho aqui simples.
Pronto. Com uma parada bem aqui assim. E um outro bem aqui assim. Pronto. Muito bem. Esse cenário vai ficar assim por enquanto. E agora a gente criou esse cenário, a gente tem que colocar ele na nossa cena. Como é que eu vou fazer isso? A gente tudo tá usando aqui entidades componentes, então eu vou fazer isso também, tá? Vou pegar aqui e vou criar uma entidade que eu vou chamar de interessante. Como que a gente... Meu Deus, bati no microfone, foi mal. A gente pode imaginar que o cenário todo é uma entidade, ou a gente pode imaginar que cada tile individual é uma entidade, né? Como é que a gente pode fazer da melhor forma possível? A gente pode imaginar então que o cenário ele vai ser parte só, ele vai ser um nó normal, e aí dentro dele vão ter entidades novas que são os tiles certinhos, individuais, tá bom? Porque a gente vai ter que colocar física neles depois, então é melhor fazer isso. Vou chamar então Scenario Entity, aquilo lá que a gente já conhece, SpriteToolKit, é uma entidade. E aí aqui, para inicializar ela, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o nome do cenário, que vai ser uma string, e com isso eu já tenho a relação lá da minha cena, né? Então eu já poderia, por exemplo, fazer um let scenario node. Aí eu vou pegar eu posso pegar uma scene pelo nome, né? Já que ele é uma scene ali, é uma string, né? Level 01 SKS. Se isso for verdade, então a gente pode fazer aquele lance lá de adicionar um componente que é esse node ali que eu acabei de criar. Tudo bem? Só tem um probleminha que a gente vai já discutir sobre ele, mas por enquanto vamos deixar assim só pra gente ver o problema acontecendo. Daí a gente discute por que isso aqui é um problema. Para isso, pra gente ver acontecendo, eu preciso ir lá na minha cena e eu preciso adicionar esse cabra, né? Então, let's scenario entity igual a scenario entity named level 01.sks. E aí self, aí eu pego o entity manager, dou adicionar nesse cabra aqui. Tem um problemão que eu não deveria ter passado assim hardcoded, né? Eu deveria ter passado o named. Pronto. Se eu rodar agora, what? Cadê o meu esquema? Tá. Se eu rodar agora, ele vai dar um erro de execução. Primeiro, que aqui precisa do inicializador required, né? Mas não é só isso não, tá? Precisa do super também. Beleza. O que vai acontecer aqui agora? Na hora que ele tentar adicionar essa cena que a gente está chamando do tileset, ele vai dar um erro. Não vou nem abrir aqui o simulador para vocês verem, porque ele já vai dar um erro direto, ó. Não vai nem abrir. Que erro é esse? Ele está dizendo que ele está tentando adicionar uma cena que já tem um pai, que já é uma cena, numa outra cena. Então não é assim que funciona no SpriteKit. Como que a gente pode fazer para uma cena que a gente criou pelo editor ser colocada em outra cena? A gente pode usar o que eles chamam de SK Reference Node. Isso que ele vai fazer, ele vai criar tipo uma instância duplicada da nossa cena original, e aí sim ele vai poder ser adicionado na nossa cena.
Feito isso, todas as vezes que a gente modificar a nossa cena original, as referências dela, que são os SK Reference Nodes, vão se modificar também, criando assim uma coisa tipo uma classe pai que tem seus filhos herdados. E aí tá aqui o nosso cenário, tá grandão, tudo bem, a gente vai ajeitar isso daqui a pouco, mas tá funcionando. Agora a gente já consegue colocar o nosso cenário em cena, tá? Vamos ajeitar vamos ajeitar logo esse tamanho dele que não tá legal. Para isso, o que eu tava fazendo na aula passada era que eu tava diminuindo a escala do player, que também tava grande, mas eu não vou fazer mais isso. Agora eu vou mexer na cena, eu vou mexer na câmera da cena. Então vamos criar uma câmera, que é um SK Camera Node. Eu vou adicionar essa câmera na minha cena e aproveitar para colocar a referência que já existe dentro da cena, que é toda cena já tem essa propriedade de camera. Eu vou linkar essas duas referências, só para a gente poder acessar depois em outro lugar, tá bom? E também, já que a gente quer ajustar, eu vou mexer na escala da câmera. E aí, mexendo na escala da câmera, você consegue ou afastar ou aproximar a câmera do nosso cenário. Se você aumenta a escala da câmera, ela se afasta do cenário, digamos assim, do 0,0. Então, por exemplo, vou colocar aqui do tamanho 2, por exemplo, ou 2,5. E quando eu rodar agora, para vocês verem aí rapidinho o simulador, olha só, agora já tá menor. Acho que vocês não tinham visto agora, né? Tá aqui, então, o simulador, tá bom? E agora a câmera, ela se afastou, e aí a gente consegue enxergar melhor desse jeito, tá bom? O nosso cenário, beleza? Show de bola. Agora vamos voltar pro Xcode e vamos fazer o seguinte. Já ajeitamos o tamanho e tudo mais, beleza? O que eu preciso agora é colocar a física no nosso cenário, né? Porque o nosso player não tá com física ainda e nem o cenário tá com física. Vamos começar pelo player, que eu acho que é mais simples de colocar, e depois a gente coloca no cenário, que vai ser um pouquinho mais complicado. Para a gente colocar física no player, a gente pode, de duas formas, a gente pode usar um componente também, para ficar relativamente mais genérico, ou colocar direto. Nós vamos usar um componente que é para poder a gente reutilizar esse componente de física em outras entidades. Então vamos criar aqui o componente Physics Component, que é aquele padrãozão, né? Vamos importar aqui, que sempre tem que importar. A gente pode criar um template, tá, desses arquivos e tudo mais. Acho que na próxima aula talvez eu faça isso, mas por enquanto vamos deixar assim mesmo na mão, que pra gente ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Beleza. O que a gente precisa num Physics Component? A gente precisa do Physics Body para poder a gente colocar dentro do nosso nó, tá bom? Já que a gente vai colocar dentro do nosso nó, é óbvio que a gente vai precisar também de uma referência do node, ou a gente pode colocar direto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o inicializador, ele recebe um Physics Body, que é SK Physics Body. E aí, recebe esse cara que foi passado por parâmetro. E na hora que ele for adicionado numa entidade, aí eu vou pegar uma referência do node dele, através do componente, né? Por isso que é bom a gente sempre usar componente e tudo mais, porque aí a gente pode acessar em qualquer momento que a gente quiser, que tiver esse componente, e aí é só pegar e dizer que o Physics Body daquele nó é o meu próprio Physics Body. Belezura? Isso aí é só pra gente ter uma referência do nosso Physics Body pelo componente. E aí no Player Entity a gente pode adicionar esse Physics Body. Eu vou criar aqui um body que é SK Physics Body usando
criando um retângulo ali em volta do meu personagem, usando o tamanho dele, né? Então, qual é o tamanho do personagem? Se a gente usar o frame todo, se a gente usar o tamanho do nó inteiro, a gente vai ter um pequeno problema, porque olha só o tamanho dele aqui. O tamanho dele é 840 por 560, porque ele tem um espaço vazio ali dentro de cada frame, que é porque tem uma outra animação de espada, e aí precisa desse espaço. Então, se a gente usar o tamanho do nó, a gente vai ter um problema. Por isso que a gente vai usar na mão aqui, na mão não, né? Eu vou criar aqui um size, que é do tipo CG size. E aí é o seguinte, de largura ele tem 28 vezes 7. Por que 28 vezes 7? É porque 28 pixels, só que ele foi, na hora que essa imagem foi exportada, ela foi multiplicada por 7 vezes. Enfim, né? Escolhas do autor. E de altura é 48 vezes 7. É um pouquinho menor, mas dá pra deixar assim por enquanto. E aí, a gente agora pode usar o size e o width. A gente não precisa nem passar assim direto. A gente pode só size, que a gente acabou de criar, beleza? Se a gente rodar agora, adicionar, claro, o Physics Component, passando o body aqui, que a gente acabou de criar, se a gente rodar do jeito que tá agora, vocês vão ver o seguinte, que ele tá caindo. Pera aí, deixa eu botar de novo pra vocês verem. Ele tá caindo, mas tá errado ali, né? Vocês podem ver que o body dele tá numa posição diferente. Por enquanto, vamos deixar assim, que a gente não tá conseguindo ver ele mesmo, porque ele tá saindo, né? Mas só pra gente entender que é desse jeito aqui a gente pode criar o nosso Physics Body dentro da nossa entidade do player. Tudo bem? Beleza? Desse jeito aqui a gente pode criar, né, a nossa Physics Body. Show de bola! Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o chão, né? E parecido como a gente está fazendo com o player, que a gente tem uma entidade para o player, a gente vai ter uma entidade para o chão. Por isso, Ground Entity. Padrãozão. Classe Ground Entity é do tipo GK Entity. Beleza? Por enquanto, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar só um size. CG size. Super init. Tem que botar esse aqui que é requerido. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um nó. Que é um SK Sprite Node comum. Com uma cor que eu vou colocar aqui azul. Passando o size que é passado por parâmetro. E aí a gente adiciona... Eita pleura, o que aconteceu? Meu Deus. O Xcode crashou? Não, acho que foi. Acho que apertei comando Q sem querer, foi mal, galera. Tá, aí eu vou adicionar esse componente. Olha, crashou mesmo. Eu vou adicionar o nosso famoso GK Node Component, passando o Node, e com isso a gente já vai ter ali uma representação visual do ground, que depois a gente vai mudar isso aqui, não vai ficar de cor azul, mas por enquanto só pra gente fazer um debug fica de cor azul. E aí também a gente adiciona o body dele, né, já que vai precisar de física. Então SK Physics Body, do tamanho, aí como a gente está passando size por parâmetro, já usa esse size e adiciona o Physics Component passando esse body. A diferença do body do chão é que ele não vai ser afetado pela gravidade, ele não vai ser dinâmico, começa por aí, e também ele não vai ser afetado pela gravidade. Affected by gravity, false. Dinâmico significa que ele não vai ter, a colisão entre corpos não vai gerar nele uma outra força, né? Então ele sempre vai ficar estático ali, parado. É chão, então a gente não precisa colocar como se fosse dinâmico.
beleza? Beleza, dito isto, agora a gente tem que instanciar o nosso ground lá no nosso cenário. Como que vai funcionar? Olha só, cada tile desse, cada quadradinho desse aqui, ó, do chão, precisa ter física, precisa ter o ground. Por isso a gente vai fazer com que a gente vai ter que passar por cada quadrado, instanciando o nosso nó de física, a nossa física, tá bom? Deixa só eu mudar esse cara aqui, porque ele tá... Não, não é esse não. Ih, rapaz. Qual é esse aqui? Esse aqui, ó. Pronto. Agora sim. Pronto. Tá. Então a gente vai passar por cada um desses. E como que a gente vai fazer isso, tá bom? Eu já separei aqui um templatinho de como a gente faz isso. Só pra gente ganhar um pouco de tempo, porque é uma coisa meio maçante, assim, você não precisa de fato saber exatamente o que está acontecendo. Vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Esse código aqui, ele é uma extensão de SK Tile Map Node, que é o node padrão que vem no SpriteKit. E aí eu criei uma função que adiciona física nos meus tiles, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai passar por cada tile individualmente, colocando ali a física necessária, tá bom? Dentro dele. E aí, esse template aqui, ele cria um nó e coloca esse nó na posição. Só que a gente não vai fazer desse jeito. Por quê? Porque a gente vai fazer através das entidades e componentes, tá? Para isso... a gente vai, ao invés de fazer desse jeito, a gente vai criar uma entidade aqui. Olha só que legal. Vamos criar uma entidade que é o Ground Entity. Ground Entity, passando um size. E qual é o tamanho? Qual é o tamanho do tile? A gente já tem essa informação aqui, que a gente pega justamente vindo do Node, ele já tem essa informação de qual é o tamanho de cada tile. Então a gente já pode fazer isso aqui facilmente. Deixa eu tirar esse cara daqui. Bom, eu vou tirar esse cara daqui também. A gente criou a entidade. Olha que loucura. E como que a gente vai adicionar essa entidade lá na cena, né? Afinal, a gente tem que usar o Entity Manager. E o Entity Manager, ele é da cena. Ele não é um singleton. Então a gente pode passar o Entity Manager por parâmetro aqui, ó. SK Entity Manager. Passando esse Entity Manager por parâmetro, é só dar um add ground. Simples assim, né? Muito que bem. Agora a gente vai fazer a lógica para chamar esse cabra. E como que a gente vai fazer isso? Vai ser aqui dentro do cenário, porque o cenário é que tem a referência do nosso tile map. E como é que é o nome dele? O nome dele é ground. Por isso, a gente vai fazer o seguinte: if let ground, na verdade tile map node, aí a gente pega o scenario node, children, child name, qualquer hierarquia que tenha o nome ground e seja do tipo SK tile map node. Se ele for desse tipo, então tile map node, a gente agora pode fazer o add physic to tile. Só que eu preciso da entidade, do Entity Manager. Então eu também tenho que passar o Entity Manager por parâmetro aqui no nosso Scenario Entity. Toda vez, já pega aí essa dica, toda vez que você vai ter uma entidade que spawna outras entidades, provavelmente ela vai ter que ter uma referência do Entity Manager, tá? Se a gente usasse um singleton, talvez não precisasse injetar desse jeito, mas aí a gente teria que ter outras preocupações, né? Como o singleton está sempre com a referência certa da cena.
Como esse Entity Manager aqui, ele é new, né, ele é optional, né, não é que ele é new, é que ele pode ser new, a gente pode fazer um tratamento, mas como eu criei ele bem aqui, então ele sempre vai existir nesse momento, então eu vou fazer um Faucet Unwrapping aqui que não tem problema, porque eu acabei de criar ele aqui, tá bom? Dito tudo isto, agora provavelmente quando eu der o run aqui, a gente vai ver o cenário com física, se eu fiz tudo certo, né? Eu posso ter feito errado, mas tudo bem. Vamos ver. Então, em cima do nosso tile map agora, vai ter que ter uns quadrados azuis com física, e não, ele não ficou. Ih, rapaz, vamos lá, bora ver o que aconteceu. Tá, vamos debugar aqui rapidão. Vamos lá. Ele pode não ter entrado aqui, né? Vamos rodar de novo, bora ver onde ele tá parando. De fato ele não entrou aqui, possivelmente porque ele não tá achando esse nome aqui. Eu acho que eu escrevi errado. Vamos ver, Background, ele tá retornando new, eu acho que é ponto new, é assim? É asterístico? É asterístico, faltou asterístico, que é para procurar em qualquer hierarquia, tá bom? E agora ele deve entrar ali, e entrando ali ele deve fazer do jeito certo, e pronto. Tudo bem, olha o que aconteceu aí, os nossos nodes, eles instanciaram tudo na mesma posição. Por quê? Porque a gente não alterou a posição deles, né? Também foi bobice nossa. Vamos fazer isso agora, tá? Aqui o Ground Entity, além de Size, a gente tem que passar uma Position para ele, CG Point. E aí a gente pega esse node que está sendo criado e bota ele na posição certa. E lá no Tile Map Node, a gente passa a Position, que a gente já calculou ali, ó, Tile Position, que já veio com o template, tá? Se a gente for parar para pensar, tem muita coisa aqui que eu não estou usando. Eu não estou usando esse cabra, não estou usando esse cabra e não estou usando esse cabra, porque eu descobri ao longo da minha vida algumas funções que já calculam pra gente. Por exemplo, isso que eu acabei de apagar era necessário para fazer o cálculo da posição, mas muito tempo depois, um dia desses, eu descobri que o próprio Tile Map Node já tem uma função que retorna exatamente a posição daquele tile específico sobre a cena, que é esse Center of Tile, passando uma linha e coluna, e aí ele te retorna qual é a posição XY daquele tile em cena. Então eu não preciso mais fazer aqueles cálculos doidos, então eu não preciso mais daquelas linhas de código. E com isso eu já tenho a posição do tile muito mais fácil. Rodando agora, a gente tem ali tudo na posição certinha. Como vocês já podem dar uma olhada, ó. Tudo bem? Ó, cada tile desse tá com física. A gente vai ajeitar isso porque, né, de primeira impressão você já pode ficar assim, caraca, mano, pera aí, olha só quantos nodes tu adicionou aí, tipo, já tem 94 nodes, tipo, e nem precisa, aqui no meio ele nunca vai chegar aqui no meio. Então esses daqui do meio não precisam de física. Tudo bem, a gente vai ajeitar já. Mas antes de ajeitar, vamos ajeitar o player aí, porque esse aqui tá meio estranho. Lembra que eu falei que esse player é grande, né? E a gente até mudou o anchor point dele. Então, por isso que a física dele ali tá errada. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai alterar a posição Y do corpo físico do player. A gente faz isso de uma maneira muito simples. Deixa eu voltar aqui no player. E aqui, na hora que a gente está criando o corpo físico dele, além de passar o size do retângulo, a gente pode passar também o centro dele. A gente pode passar ali o centro dele. Desculpa aí, gente, que tava com o simulador na frente, foi mal. Beleza.
Então eu venho aqui e posso alterar o centro dele. Eu não vou ter que alterar o X, porque ele está numa posição que eu acho que está maneira. E o Y dele, eu quero que ele suba a metade do tamanho dele. Ou seja, size, height, dividido por 2. Se eu rodar agora, bora dar uma olhadinha. Pronto. Pronto. Tá justamente como a gente gostaria que estivesse, olha só. Maneiro, né? Tá bem ali no pé, tá bem certinho. Show de bola. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esse negócio azul de trás ali que tá feio. E vamos otimizar esse código pra gente finalizar aqui essa aula, tá bom? Aula, o devlog, ou live devlog, sei lá. Mas a gente vai fazer isso agora. Beleza, vamos lá. Primeiro, para tirar o azul, é muito simples, é só vir aqui no ground e dizer que é clear, que ele não tem cor. Isso já vai tirar o azul lá de trás. E ele aproveita o cenário do jeito que tá. Depois a gente pode fazer até umas mudanças, né? Porque vocês podem ver que aqui, por exemplo, nesse cantinho aqui, não é bem exatamente assim que essa física aqui deveria ser. Mas por enquanto, como é um jogo, como a gente está fazendo um jogo simples aqui, e o jogo nem pula, na verdade esses cantos aqui é para que o jogador não passe mesmo, esse que é o propósito, a gente não precisa mexer, mas dá pra fazer ficar bem certinho, tá bom? E agora para fazer a otimização, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui no Scenario Tiles e a gente vai fazer umas marcações do que a gente quer e do que a gente não quer que tenha física. Ou melhor, do que a gente não quer que tenha física. Só para lembrar, né, deixa eu rodar aqui de novo, só para mostrar para vocês um negócio, para a gente ver o impacto que isso vai ter. Ele tá aqui com 94 nodes nesse cenário simplão, que a gente ainda não colocou nem background, nem inimigo, nem nada. Já tá com 94 nodes. Tudo bem que isso não é um problemão, né? Mas são 94 nodes com física, sendo que tem uns aqui que eu nunca vou tocar na minha vida. Então a gente pode dar aquela mudada, tá bom? E aí, então eu vou marcar esse cara aqui. Eu vou colocar um nome aqui no user data dele, eu vou colocar no physics. Tanto faz o tipo, tanto faz o valor, tá? É só preciso que essa marcação exista. Esse no physics. E eu também tenho que marcar para todas as variantes dele, tá bom? Então, esses caras daqui, esses dois caras aqui, eles não vão ter física, no physics. E se a gente voltar lá no template, tem uma linhazinha que pergunta aqui, cara, tem algum user data chamado no physics? Se não tiver, se não tiver, ele passa, beleza. Agora, se for diferente de new, ou seja, se tiver, aí ele não calcula esse próximo passo aqui e ele continua o loop para o próximo tile. Se eu rodar agora, vocês vão ver a diferença que isso já vai dar. Olha só, agora só tem física nas beiradas e a gente caiu quase pela metade, acho que pela metade, não. Quase que pela metade de nós que a gente tem na cena. Todo esse meio aqui que o personagem nunca vai atravessar não precisa de física. E eu digo que a gente pode ir um pouco além, porque como nesse jogo o personagem não pula, ele só vai ficar de um lado para o outro fugindo dos inimigos que estão caindo, a gente não precisa da física na parte de baixo também. Se ele pulasse, né, se a gente conseguisse chegar no teto e tal, aí faria sentido ter física nesse pedacinho aqui. Mas como ele não vai fazer isso, a gente não precisa de física também ali. E como é que a gente vai alterar isso? É só ir lá e falar que aqui embaixo, neste cabra, não tem física. Nesse cabra aqui também não tem física. E nesse cabra aqui também não tem física. Esses dois aqui, eles ficam sempre na parte de cima. Também podem não ter física, tá bom? Qualquer coisa a gente dá uma alterada se a gente perceber que precisa de ter física nele. E aí o cenário que a gente tinha antes, agora já tá com muito menos física do que quando começou, tudo bem?
Nosso personagem também tá um pouco lento, dá pra gente dar uma alterada nisso, não tem muito mistério. Ele tá lento porque na aula passada ele era menor, né? E aí então, por isso que ele tinha que andar menos pixels e assim dava uma sensação de velocidade. Como ele cresceu, então a gente tem que dar uma velocidadezinha pra ele aqui. 15 até que ficou um pouco rápido, mas tudo bem. Ó, show de bola. Muito que bem. Nas próximas aulas a gente vai continuar esse desenvolvimento aqui, tá bom, gente? E provavelmente na próxima aula a gente já vai fazer os nossos primeiros inimigos, né? No próximo vídeo a gente vai fazer o primeiro inimigo e ficar indo ali, como spawnar esses inimigos e dando continuidade aqui no desenvolvimento desse game. Tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Lembrando que todo esse código eu estou separando por branches a cada vídeo. Então, cada vídeo tem uma branch nova, né? Vídeo 1, vídeo 2 e assim por diante. E eu estou colocando no GitHub, tá num link público e o link do GitHub está aqui na descrição. Se você quiser pegar esse código e usar da maneira que você imaginar, tranquilo, não tem problema, tá aberto para vocês. A ideia aqui é ajudar realmente a vocês desenvolverem, né, e vocês pegarem, por exemplo, esse código aí do SKTile Map Node, né, que passa por cada tile, pode usar à vontade, não precisa decorar, porque eu mesmo só fiz uma vez e uso esse template aí para sempre, porque ajuda muito, tá bom? Daqui para frente a gente pode fazer outras coisas, não tem... só você colocar aí nos comentários, né, eu tenho alguns planos, né, pro que a gente pode fazer. Então, como eu falei, na próxima aula a gente vai ter os primeiros inimigos e a colisão com os inimigos. Na aula seguinte, no vídeo seguinte, vamos pensar aí também nos itens que a gente pode coletar. E depois um pouco de refinamento com sons, a câmera seguindo o player, porque isso vai precisar, né? E aí depois a gente pode talvez pensar em fechar esse projeto para a gente partir para uma outra ou fazer uma outra playlist. Eu estou pensando muito em fazer uma playlist de Unity e aprendendo do zero junto com vocês, porque Unity não é meu forte, mas a gente faz essa loucura aqui junto, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui, espero que esse vídeo possa estar ajudando de alguma forma. Eu sei que é longo, mas é a maneira que eu encontrei de continuar trazendo conteúdo para vocês. Se inscreve aí para você não perder o próximo vídeo que vai sair semana que vem com a continuidade desse game. E até lá, valeu, falou, tchau!